Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é intestino, fígado, envelhecimento. Entenda. Então vamos lá, mas para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou especializado em bioquímica nutricional ou nutrologia, como queiram chamar, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo, quais as reações químicas metabólicas e catabólicas envolvidas com esses nutrientes, como é que o corpo absorve e quais as quantidades que o corpo precisa desses nutrientes. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então, eu já falei aqui no canal sobre os 3 processos de envelhecimento. Então, dos 3 processos de envelhecimento, 2 estão no intestino e 1 está no fígado. O que significa isso? Que 2/3 do seu envelhecimento é responsabilidade do intestino e 1/3 é responsabilidade do fígado. Mas a função do vídeo de hoje não é falar sobre os 3 processos de envelhecimento, é explicar qual é a relação de intestino, fígado com o envelhecimento. Então, primeiro vou dar uma pincelada só na relação do envelhecimento com o fígado. Primeiro, que vocês têm que saber, o fígado, o envelhecimento dele é a queda do metabolismo. O que vai fazer você engordar? Engordar é processo de envelhecimento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, porque ele engordar é um processo de envelhecimento. Quando você evita engordar, você diminui a taxa de envelhecimento sua, ou seja, você retarda bem seu envelhecimento. Então, evitar engordar é uma das coisas que evita você envelhecer. Essa é uma das razões que às vezes vocês encontram pessoas aí muito jovens, 17, 18, 19 anos, bem obeso e estão com o metabolismo tudo estragado. Agora, essa parte de envelhecer antecipadamente, no caso do engordar, tem a ver com uma alimentação que estraga mais ainda o metabolismo e é a parte de falta de atividade física, porque a atividade física ela retarda o envelhecimento do metabolismo, isso é fato, tá? Porque ela consegue estimular algumas coisas que liberam o metabolismo. E os outros 2 estão no intestino. Por quê? Bom, os outros 2 do intestino é a questão da baixa absorção intestinal, que diminui com a idade, que é um dos processos do intestino, e o outro, principalmente para a proteína animal, né? E o outro é a questão da perda de microbiota digestiva, que é algum dos subprodutos que você consegue produzir, com a idade você já não vai conseguir produzir por causa que a sua microbiota se tornou mais fraca. Então, só dando uma pincelada. Então, a função do vídeo de hoje é falar sobre essas relações de envelhecimento com esses 2 órgãos e também dar uma explicação sobre a questão do principal questão. Então, se você combate com aquele método que eu já expliquei, que é a nutrição verdadeira, você vai absorver os nutrientes da proteína animal, que é o que interessa para nós, certo? E aí a nutrição verdadeira vai eliminar 2 dos processos de envelhecimento que está lá no intestino. Beleza, conseguimos resolver 2 problemas do intestino. O outro são as sínteses proteicas que é liberado pelo fígado. Então, no processo de liberação de síntese proteica pelo fígado, então nós temos aliados importantes, são os alimentos ricos em cromo, porque o cromo ajuda a melhorar a metabolização do fígado. E o outro é a atividade física. Com isso, você consegue combater bem os processos de envelhecimento. Não vou garantir que você não vai morrer, mas você vai envelhecer bem retardadamente e saudável, principalmente combinando isso à atividade física. E no final do vídeo eu vou dar um spoiler sobre algumas coisas. Agora eu quero reter a questão do vídeo sobre a síntese proteica. Partindo do pressuposto que você já absorveu nutrientes, principalmente a questão da proteína animal,
com o conceito de nutrição verdadeira, vamos falar aqui, dar uma pincelada na questão dos nutrientes para você fazer a síntese proteica. O nutriente você já conseguiu com a nutrição verdadeira. E agora a questão da síntese proteica, da onde vem. Então vamos falar de característica de envelhecimento. Então, cabelo branco, baixa produção de melanina, que é uma síntese proteica liberada pelo fígado, que produz a melanina, que é uma proteína que, portanto, dá a cor do cabelo. Qual outra característica que você vê em pessoas ditas de velhas, né, ou com aparência de velha? Porque nem sempre a pessoa pode ser velha na idade e não ter uma aparência de velho. Isso com a alimentação, a prova é isso. É a questão da ausência de pigmentação contínua na pele, ou seja, a pele cheia de manchas brancas é uma característica de pessoas velhas. De novo, é a mesma coisa. Baixa síntese proteica de melanina, que está ligado ao problema de manchas na pele. Então, como é que se resolve? Nutrição verdadeira, atividade física, melhorar a síntese proteica. Então, você consegue retardar bem esse processo de envelhecimento. E no caso da melanina, vou só dar uma pincelada aqui, ó. O aminoácido que é precursor formulada é a tirosina, tá? Então, a melanina, a tirosina vira cisteína e vai produzir a melanina para o cabelo. E a tirosina vem do aminoácido essencial chamado fenilalanina. Então, a melanina é uma síntese proteica que vai ter para o cabelo. Então, essa característica de envelhecimento do cabelo branco, ela está ligada a essa ausência de melanina, que é a proteína que dá pigmentação ao cabelo. Então, vamos falar de outro aqui, ó. Então, vamos falar do queratina para as unhas e para cabelo. Agora nós estamos falando das fibras do cabelo e da fibra da unha. O cabelo fica fraco com a idade, principalmente mulher vai raliando o cabelo. Isso aí tudo é baixa síntese proteica de queratina. A queratina é a proteína responsável pelo cabelo e as unhas, pela fibra capilar e pelas unhas. Claro que é estimulado pelo ácido fólico, que é a vitamina B9, mas isso é outra coisa, é até assunto para outro vídeo. Então, no caso da queratina, nós temos aqui, ó, deixa eu ver onde eu estava aqui, queratina, isso. A queratina é precursor, unhas e cabelos, e ela é derivada da metionina. A metionina é um aminoácido sulfurado. Então, ela gera, a partir do aminoácido sulfurado, que só pode vir de ovos, carnes e leite, que é a metionina, aí gira cistina, que forma um dímero chamado cisteína e vai produzir a queratina na presença do zinco, ou seja, o zinco vai participar para fortalecer o cabelo, tá? Zinco é uma coisa que é um parênteses à parte, fácil suplementar, eu já falei isso na dieta da testosterona, que vai de tabela melhora aquela questão da força dos cabelos. Então, metionina, vira um dímero e tal. Agora vamos falar do colágeno e elastina. Esse aqui merece quase um capítulo à parte, porque a primeira coisa que eu vou explicar, pelo amor de Deus, mulherada que me segue, vocês ficam preocupadas com colágeno para a pele, vocês têm que se alimentar direito. Eu vou explicar por quê. E nesse conceito de nutrição verdadeira que eu já passei, você resolve esse problema. Por quê? Porque esse negócio de tomar colágeno hidrolisado não resolve nada, a não ser, a única coisa que serve é para dar dinheiro para quem está te vendendo. Por quê? Porque o colágeno, ele é uma proteína. Então essa síntese proteica só pode ser feita pelo corpo. Então como é que o corpo absorve? O corpo absorve colágeno? Não tem como absorver. Fisiologicamente não, é impossível. O colágeno é uma proteína, ou seja, uma macromolécula formada com um monte de aminoácidos. O nosso filtro molecular chamado intestino só consegue absorver aminoácidos, que é o resultado da decomposição de proteína. Para você ter uma ideia, proteínas podem ser formadas por 500, por 1000, por 2000 aminoácidos recombinados, e pode ser até o mesmo, recombina e forma uma macromolécula muito grande. Então isso não passa pelo intestino. Então tomar colágeno hidrolisado não vai resolver nada, porque você não vai absorver. Então é besteira isso aí,
te vendendo ilusão, ganhando dinheiro para te vender ilusão. A única coisa, o único conceito que retarda o envelhecimento é esse conceito que eu já tentei explicar, que é a nutrição verdadeira. Por quê? Porque o colágeno e a elastina, de novo, né? E só lembrando, ele vai formar o colágeno e a elastina é formado pela metionina, a fenilamina e a treonina, 3 aminoácidos essenciais, ou seja, é uma síntese proteica que vai formar colágeno e elastina, mais zinco, que é um mineral, forma o colágeno para a pele. Enquanto você estiver absorvendo no intestino, fazendo atividade física, fazendo atividades que estimulam a síntese proteica, alimentos ricos em cromo, essas coisas, você vai estar produzindo colágeno para a pele, e sua pele vai ter uma aparência de sempre mais jovem e, inclusive, o colágeno é um dos filtros que ajuda a proteger a pele dos raios UVA, UVB, que tem tendência a envelhecer a pele, tá? Mas a gente precisa desses raios para outras coisas no corpo, então a gente precisa da luz do sol. Mas se você está produzindo colágeno, a pele ela é viva, né? Uma proteína viva, ela vai se rejuvenescendo. É por isso que você precisa produzir continuamente. Por quê? Porque de uma certa forma é como se a pele gastasse. Você vai escamando, né? Vai esfoliando as células velhas mortas da camada superficial da pele e você vai repondo esse colágeno, se você estiver se nutrindo verdadeiramente. Então, falei aqui dos 3. Então, metionina, a treonina, que é o sulfurado, fenilalamina, metionina é o sulfurado, fenilalamina e a treonina. Então, você produz, mais zinco, né? Aí você produz o colágeno e elastina para a pele. Agora, já fiz o parênteses da questão do colágeno, não adianta suplementar. Agora eu vou falar do mais importante, que é fibras musculares. Então, fibras musculares é uma síntese proteica. Ela depende de 3 aminoácidos, de 4, né, na verdade. Os 3 BCA, que é valina, leucina e isoleucina, que vai formar a trama do músculo, mais a treonina, que participa da síntese indiretamente, e aí forma fibras musculares, que é a carne, né, digamos assim, né? Que é isso aqui, vocês vê o músculo, né? Você vê o músculo aqui, o bíceps rígido. Aqui é a carne humana, então basicamente miosina e actina, 2 tipos de proteína que forma essa fibra muscular chamada músculo. E eu tenho que fazer um parênteses aqui para o pessoal que como eu pratica musculação, que é a questão de fibras musculares. Se fibras musculares é uma síntese proteica formada por valina, leucina e isoleucina, que são os 3 aminoácidos que são os BCAAs, formam as fibras musculares, mais treonina, então eu posso afirmar com certeza uma coisa que eu já expliquei. Creatina não ganha músculo. Eu já expliquei lá no vídeo porque eu não tomo creatina. A única coisa que creatina serve, de novo, é para dar dinheiro para quem te vende. Por quê? Por que ela não forma músculo? Porque a função da creatina é só aumentar a retenção de líquido do músculo e com isso te dá uma sensação de que você aumentou sua força. Mas o cara para de tomar e aí perde massa muscular. Então essa balela de creatina aumenta músculo, é tudo mentira. E o corpo produz creatina sob demanda, ou seja, quando ele precisa, justamente quando você come carne na presença de frutas. Justamente a carne, a proteína animal, quando você come na presença de fruta, é uma das formas do rim fazer essa síntese catabólica que é feita no rim, tá? E o corpo faz sob demanda. E tem mais uma observação que eu já falei, volto a falar. Se for alguém que já está obeso ou predisposição de insuficiência renal, tomar creatina vai ter tendência a piorar problema renal. E por que ela vai piorar? Por causa de simples situação. A creatina é uma macromolécula formada por 3 aminoácidos e mais um radical alquilo. Então, justamente por ela ser uma macromolécula complexa, ela já tem mais dificuldade para filtrar pelo rim. Então, quando o corpo produz sob demanda, ele produz só o que precisa. Então você não produz muita, entenderam? Então não precisa suplementar creatina. É só para quem quer gastar dinheiro, se não quiser gastar dinheiro. Essa é a toda razão. Outra coisa, e já falei isso no vídeo sobre BCA, por que não resolve suplementar BCA? Então, de novo, vou falar isso. É assim, ó.
O único jeito de você absorver BCA, que é o valina, leucina e isoleucina, é comendo carnes, leite e ovos. Se você suplementar, se resolvesse, vamos partir do pressuposto como é que seria fácil resolver todo o problema dos velhinhos que não tem força para ir no banheiro. Você ia ali na farmácia, comprava suplemento BCA, dava para ele tomar e ele ia ter força para ir no banheiro e resolvia. Nossa, acabou todo o problema de sarcopenia no mundo, né? Então vamos parar de acreditar em mentira. Porque a maioria dos médicos de YouTube são vendedores de suplemento ou está ligado à indústria farmacêutica, estão lá para vender suplemento. Eles não falam a verdade. O meu canal não tem vínculo com nenhuma empresa, então eu falo que é um alimento inflamatório. Eu não defendo, eu defendo o que é certo. O que eu faço aqui, para mim, eu indico para vocês. Como bioquímico especializado em nutriologia. Os únicos alimentos que são saudáveis são os alimentos de origem, que é baseado em carnes, leite, ovos e fruta, desde que seja carne, leite e ovos, tudo de origem. Eu não estou falando de carne ultraprocessada, não. Tá? Nem leite ultraprocessado, nem ovo pasteurizado, nada com conservante, nada disso. Estou falando de alimentos de origem. Os alimentos de origem, sem conservante sintético, sem nada, combinado com frutas digestivas. Tem que ser combinado, que é uma das únicas formas da proteína animal ser absorvida lá no intestino. É a combinação de carnes, leite e ovos, sempre combinado com fruta digestiva que vai fazer absorver, que é o conceito de nutrição verdadeira. Qualquer outro tipo de alimento, para nós, é inflamatório. Ah, mas você gasta mais. Sim, é isso que eu estou tentando explicar. Essa foi a razão que a amidos foi incorporado e outros alimentos. O pessoal colocou um monte de alimento na nossa alimentação que o corpo não precisa. Então só serve para inflamar seu corpo. Então esse negócio de grão de bico, tem uma proteína lá no grão de bico. Para que serve? Para dar ácido úrico, para mais nada. E lá do feijão, mesma coisa. Se feijão tivesse BCAA, como muitos vêm tentar falar, ou com essa narrativa, você também resolvia o problema de falta de perda de massa muscular dando feijão para uma pessoa. O brasileiro é a pessoa que mais come feijão. Você está vendo, os velhinhos comem feijão, só serve para dar ácido úrico, artrite, mais nada. O ácido úrico vira gota, tá? Para quem não sabe, e dá problema de artrite reumatoide. Então, grão de bico, feijão, soja, qualquer outro, amaranto, levedura, nenhuma dessas proteínas que tem nesses suplementos, alimentos vegetais, serve para nós para nada. Não serve para nós a não ser provocar processos inflamatórios. Então, a prova é isso. E BCA também não absorve. O único jeito de se absorver é combinando carnes, leite e ovos com fruta digestiva para se absorver esses aminoácidos essenciais que formam o músculo. E para quem quiser combater a dor nas pernas, é só comer carne e mamão, é o jeito mais rápido. 2 dias depois você acaba tudo com essa dor na perna. Por quê? Porque isso é uma sarcopenia, perda de massa muscular. Gente, o assunto do vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você conhece que é mais velha, que tem problema de dor na perna, porque eles sabendo desses vídeos que o único jeito de você combater é com a nutrição verdadeira. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado.